Antes de começar a assistir a mais este vídeo, faça a inscrição em nosso canal e receba em primeira mão o que há de mais importante na evolução tecnológica do AVACR. Além disso, se inscrevendo, você estará nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. Eu sou Ronaldo Almeida, editor da revista Brava, mais climatização e refrigeração, e estou aqui conversando com o Edson Alves. O Edson é o presidente atual da SMAC na Chapo Brasil e CEO da Star Center. Tudo bom, Edson? Ô, Ronaldo, tudo bem? Foi muito bom estar aqui com você hoje, né? Véspera de Natal, a gente aqui ainda trabalhando, né? Mas eu acho que é isso, né? É É o isso. maior prazer estar aqui com você hoje. Tá? Ô Edson, a conversa que eu queria ter com você hoje é sobre o prêmio, o Destaques do Ano, não é? Afinal, poxa, a gente, esse ano agora, ele completou 30 anos de existência, certo? Correto, É, exato. pô, sabe, foram destacadas, né, dezenas e dezenas de obras, né? Algumas que estão até hoje aí são icônicas, né? É, então, um pouco eu queria, assim, você, inclusive, né, não só como presidente da SMAC, mas como CEO da Star Center, é uma das empresas instaladoras, se não, a memória não me engana, que mais teve obras agraciadas nesses últimos anos. Não é verdade? Qual que é um pouco aí o seu balanço, né, as suas impressões da trajetória do nosso prêmio Destaques do Ano SMAC na Chapter Brasil? Bom, Ronaldo, eu lembro quando a empresa ainda não era a empresa de destaque, a Star Center ainda era uma empresa menor, e que eu ficava sentado assistindo às premiações, né? E quando eu comecei a ver as primeiras, nossa, a gente ficava encantado com o tamanho das obras de engenharia que eram executadas na época e são até hoje, né, no mercado nacional. E aí eu ficava imaginando, pô, será que um dia eu vou ter uma obra que dê para ter destaque, né? E aí também ficava naquela, você sempre via muitas das empresas que eram premiadas eram as mesmas. Então, eu falava, olha, eu acho que não, isso aí deve ter um conchavo e quem ganha as obras são só as mesmas empresas, né? No início, inclusive nessa época, você tinha que ser uma das empresas homologada máquina para poder fazer esse trabalho. E para você ser máquina, você já tinha que ter no seu currículo obras de grande destaque. Então, não dava nem para participar. Então, eu só ia para assistir, entendia aquilo que era feito, aprendia muito com os vídeos que eram apresentados na época. E, posterior a isso, veio a chance porque a Máquina acabou fazendo um convênio com a Brava e a Brava também, quem eram os associados à Brava, passou a ter a oportunidade de participar da premiação. Aí eu falei, cara, por que não? Nós tínhamos acabado de fazer uma obra de referência, que foi o data center da TIM. Falei, vamos escrever a obra. Mas ainda achando que eu ia fazer uma inscrição, ia mandar a obra para lá, mas que seriam os mesmos de prêmio, que a gente não tinha muita chance, tinha aquilo na cabeça. E, para nossa surpresa, nós fomos contemplados com o prêmio naquele ano, foi o primeiro. Isso criou um destaque muito grande para a nossa empresa na época, que ainda estava num caminho de ascendência no começo da história. E aí eu posso dizer para qualquer um que está nos ouvindo hoje, se você fizer uma obra, não acredite, você tem realmente chance de ser premiado SMAC, né? E com isso, no ano seguinte, a gente colocou mais uma obra de referência, fomos premiados novamente. E de lá para cá, desde 2005, nós ganhamos todos os anos. De 2005 até esse ano último que passou,
nós fomos contemplados com algum contrato da Star Center. Mas tudo iniciou com aquele primeiro de 2005, que foi o contrato, que era o data center da TIM, que era o único no Brasil que tinha, não foi certificado Tier 3, mas ele foi construído com essa dinâmica, e com isso é uma obra de engenharia de destaque. Então, a gente tem muito carinho por esse primeiro que aconteceu. E de lá para cá, lógico, nós fomos criando evidência, fomos apresentando algumas obras, e o que é que fez a Star Center crescer muito? Foi sempre estar buscando novidade para o mercado. Eu sempre fui viajar muito, entender o que acontecia na Europa, nos Estados Unidos, e a gente trazer alguma coisa nova. E eu acho que isso fez com que, todos os anos de lá para cá, nós, como empresa, como Star Center, ganhássemos os prêmios. Agora, Smáquina aí para as empresas que têm, eu acho que é de grande valia, porque isso dá uma referência muito grande, tanto no mercado quanto para o seu cliente, quando ele vê que aquela obra dele é uma obra de destaque, ou seja, uma obra que foi bem feita, tem engenharia de valor, e assim, a gente entende que ele também fica muito satisfeito com a premiação, e isso também traz credibilidade, tanto para o nosso mercado, segmento. E para as outras disciplinas, para as outras empresas da área, que não são Smack, você vai ver o prêmio e que, de repente, ela está naquela mesma condição que a gente estava com uma empresa menor, cara, você aprende muito vendo os vídeos, entendendo o que tem de novidade em engenharia. E, assim, isso que nós fazemos aqui no Brasil não tem nem na máquina americana. Até eles conversaram comigo esse ano, eu mandei as premiações e eles acharam muito interessante. Provavelmente vai começar algo igual lá também, porque eles acharam bem interessante o formato que a gente criou para a premiação, né? Então, assim, eu acho que é de grande valia para quem ganha o prêmio para o setor. É isso que eu penso do prêmio Destaques do Ano. Então, você falou aí, né, uma coisinha aí, falou, olha, no início que eu ia lá, ficava sentado, tal, e aí assistia aqueles vídeos, e os vídeos me ensinaram muito, não é? Mais ou menos, eu acho que foi isso que você falou. Quer dizer, então, quer dizer que o prêmio em si também, então, o Edson, ele não é só uma questão que valoriza a empresa premiada, né? Mas ele também gera um impacto positivo em todo o mercado, não é? Porque você falou lá, eu estava assistindo o vídeo, eu, né, aprendi bastante com aquilo, não é? Você acha que isso, quer dizer, qual Com o impacto? certeza. Ó, o É, impacto que causa, primeiro, as empresas que vão ver as premiações, se fosse espelhar nisso, começa a pensar em qualidade. Porque para uma obra ser premiada, ela tem que ter qualidade naquilo que é executado. Aí ela começa a ver instalação, partes da instalação que é muito bem feita. Então, ela também, na cabeça dela, começa a entender, pelo menos aqueles que são sérios, né? E quer levar para frente a empresa, que ela tem que fazer tudo muito bem feito, com engenharia embarcada, tomar cuidados com o equipamento que você vai estar colocando no cliente, desde a hora que você recebe, da hora que você está instalando. Então, acho que isso traz bastante indícios, né, para o próprio instalador de que ele precisa trabalhar com qualidade, entregar o melhor para o cliente final dele, né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma, viu? ou seja, sobe o patamar do mercado como um todo. Exatamente, é isso mesmo. Agora, aí você falou o seguinte, né? Pô, eu ficava lá assistindo e falava, pô, será que isso não é manipulado? Tal, né? Até que eu resolvi escrever, e a primeira que a gente escreveu, levamos, não é? Quais que são os requisitos para que uma obra seja aceita para concorrer no Prêmio Destaques do Ano, Edson? O primeiro passo é você fazer a pré-inscrição, se acreditar que você tem, né, uma condição. É, e nessa pré-inscrição, você fazer uma boa descrição do que é seu contrato e o que ele tem de vantagem. Então, você vai indicar o que você acha que aquela obra tem que ser premiada. Porque ela tem eu usei um produto diferente, eu criei uma engenharia
de valor diferente para o contrato, o que ela tem que possa dar destaque para a sua obra. E, com isso, dá sequência, que é se você tem uma pré-inscrição, essa pré-inscrição ela passa por uma comissão julgadora, que aí eles entendem, pô, essa obra, porque você tem a obra que às vezes a pessoa escreve, que é uma obra de conforto padrão e não tem nada de, não referencia nada. E se a gente não conseguir enxergar valor, aquela não vai para a segunda fase, que é as obras que a gente realmente vai pedir documentação e que vai passar para o julgamento. Então, assim, primeiro na pré-inscrição, você ter um cuidado de fazer os detalhes do que é diferente na sua premiação. E aí isso independe se é uma obra de ventilação, se é uma obra de conforto, se é de processo industrial, se é com ventilação adiabática. Na verdade, o que a gente vai avaliar ali é que foi a engenharia que está aplicada e se aquilo atende norma. Aí, feito isso, esse pré-requisito passou, aí o pessoal informa que a sua obra foi pré-selecionada, entra a segunda fase, que é o quê? A inscrição. Aí, na inscrição, você recebe os relatórios que você precisa preencher com os dados de cada tipo de atividade da obra, mandar o projeto que foi executado, os dados daquilo que foi feito, e aí você tem que ter uma carta do cliente que ele está satisfeito com o trabalho que você executou, que ele concorda que essa obra participe do processo de seleção e que ele não vê nada contra se precisar fazer uma filmagem, por exemplo, uma visita no contrato para olhar. Com todo esse material na mão, e aí também é um trabalho que precisa ser muito bem feito, porque quem está do lado de cá avaliando, ele vai avaliar aquilo que você está escrevendo. Se você não conseguir passar informação coerente daquilo, talvez sua obra seja uma obra boa e de destaque, mas que você não conseguiu valorizar os itens. Então, você tem que fazer um trabalho, né? A gente brinca que é um TCC, mini TCC, que você precisa descrever corretamente aquilo que está lá. E aí você tem, lógico, todos aqueles pré-requisitos para você poder colocar. Passado isso que você pegou, você tem a avaliação que antigamente era só feita pelo Oswaldo Mariani e pelo... Oswaldo Bueno. É, Oswaldo o, Maria. Certo. o Mariani e o professor da... Oswaldo Bueno. Isso, exatamente. O Bueno e o Mariano, né? Os É. dois que estão fazendo o ajuste, que até hoje são eles que ainda fazem essa... Só que antigamente era fechado. Eles faziam a avaliação, passavam por uma comissão da máquinas, tinham uma pontuação mínima, as 8 obras, ou era 8, ou era 6, ou era 4, que tinha acima da pontuação, ganhava a premiação. Isso ficava muito fechado, que dava aquele indício de que aquilo era manipulado. Qual a mudança que nós fizemos nisso? Além dos dois, eles fazem uma avaliação, a gente convida mais 3 projetistas que nem não tem nenhuma obra, projeto seu, envolvido no julgamento daquelas obras que passaram. E aí todos eles vão fazer essa votação, que é auditada pelos principais patrocinadores. Então, esse ano, os patrocinadores que estão patrocinando, que normalmente são os fabricantes, eles criam um grupo que vai auditar essa votação. Então, eles vão mandar o material, vai ter um dia que eles vão agregar esse número, vão fazer a reunião, vão contar toda a pontuação, cada um vai falar daquilo que achou bom de cada obra, de todos os que tem, os quesitos, e aí você tem, lógico, uma nota de corte mínima para que a gente consiga realmente ter obra de referência e ter uma sequência das obras que são premiadas por pontuação. Aí todo mundo validando isso, é comunicado para o mercado as obras que vão ser aceitas aquele ano. Só que assim, nesse momento, eles não sabem, por exemplo, quem é que fez a obra. A gente não indica para ele a obra 1, a 2, a 3, até a 15, a 16, sem indicar o instalador, para também não ter uma coisa, eu quero que esse cara tenha mais afinidade com esse, vou pôr uma pontuação menor, maior, não tenho com esse, não vou dar ponto. Então,
eles não sabem quem são os instaladores. Por isso que eu digo, quem vai mandar de fora, que nunca mandou uma obra, e não é um associado Smáquina, mas é a Brava, por exemplo, pode mandar tranquilamente, porque não tem isso. Se a obra dele tiver referência, ele tem sim grande chance de estar ganhando uma premiação. Agora, existe uma possibilidade também para uma instaladora que não é associada a nenhum dos dois, pelo menos numa edição, participar, não é, Edson? É assim, os fabricantes que patrocinam, o patrocinador master, ele pode até chamar, colocar dois contratos de duas instaladoras que não seja nem a Brava e nem a Máquina para participar. Se um desses for contemplado com uma obra, ótimo, ele vai ganhar o prêmio por esse caminho. Mas para ele voltar a participar, ele tem obrigatoriamente ou que se associar à Brava ou à Smack. Isso também a gente abriu, então você vê, o mercado hoje ele está aberto, os fabricantes são também, eles podem trazer, como eles têm também interesse de ver a marca dele referenciada, ele normalmente manda um ou dois projetos nessa modalidade. Ou seja, praticamente o mercado inteiro que fez uma obra de engenharia tem condição de participar da premiação. E depois outra, né, Edson? Essa empresa, essa instaladora, que em tese, né, seria uma pequena instaladora, com um prêmio desses, tem todas as condições para deslanchar no mercado, não é? Não tenha dúvida, porque é o que eu digo, quando você ganha um prêmio desse, se você fizer uma boa divulgação, você já está entre um grupo seleto. Então, é a grande oportunidade que ele tem de deslanchar no mercado com uma premiação diferente, né? E a gente entende que para o próximo ano ele participar, ele tem que também vir participar de uma das associações, né? Porque a gente tem um trabalho árduo aqui dentro na associação, tanto na Brava, precisa de braço, como aqui na Smáquina também, porque esse trabalho não é só esse trabalho que a gente faz, né, dentro da associação. Então, ele tem que estar junto participando. Já teve a chance dele, ele vai para o mercado e tem alguma grande possibilidade de crescimento, e com isso ele tem que vir participar também conosco, né? Essa é a ideia. Né? Ô Edson, um pouco para a gente começar a caminhar para o fim da entrevista, né, da nossa conversa aqui, você consegue apontar algumas obras, né, icônicas que foram agraciadas, quer dizer, que as pessoas, né, conhecem, estão aí as instalações funcionando ainda, né? Olha, assim, tem algumas assim, eu vou te dizer de 2005 para cá, que é o que eu tenho de cabeça. As mais antigas, eu não tenho isso ainda, como te falar, mas com certeza tinham obras ícones também lá. Aí você pega Maracanã, é um ícone que a gente tem aqui, que foi uma obra premiada, né? Você tem o primeiro, que é o Atrium 9 aqui em São Paulo, foi o primeiro edifício no Brasil com VRF a gás natural. Antigamente era só elétrico, então, na época foi. Aí você tem o Museu do Amanhã, que é aquele museu lindo que ficou lá no Rio de Janeiro. Maravilhoso. É assim, tem uma coisa, tem o Templo de Salomão, que também é um templo que, na verdade, é uma réplica do Templo de Salomão de lá, e ali você tem o maior voo livre da América Latina, então tinha dificuldade técnica de instalação disso também. O que mais você tem lá que eu lembro? Você tem um shopping que eu não me lembro, deixa eu ver se eu lembro o nome, que é o shopping que é no Nordeste, que é com Vigas Fria, que também foi um projeto muito diferente que aconteceu. Mas eu não tenho o nome dele hoje aqui para te lembrar. Ah, Mas que a gente tem. Tem o último ano, ganhou também um hospital que também foi projetado com Vigas Fria. Então, é um projeto diferenciado que você tem no mercado. Você tem também um projeto que fica ali na Berrino, que era o Eco Berrino, que foi a primeira obra com certificação Legit Platinum no Brasil, com uma nova certificação. Você tem um data center do Santander, que é o único data center até hoje na América Latina que foi certificado Tier 4. E só tem 8 no mundo, o que foi nesse nível, que é o maior nível que tem de data center. E por aí vai, você teve muitas obras ícones para a gente poder falar. É que assim, teve também aquele que é o Tauá, que é um centro aquático, aonde
Você está resfriando, ele é todo fechado, você está resfriando com água gelada e está usando a cogeração de água quente da condensação, mais a parte que eles colocaram no chiller, para quê? Para gerar água quente. Então, ou seja, é uma cogeração que te reduz bastante o consumo de energia. Ou seja, essa última edição também teve uma obra de exaustão e ventilação de lixo, que também é um item novo que você precisa tratar esse ar, que tem aquela questão química que volta para a atmosfera para você não ter cheiro. Então, assim, eu acho que passou muitos projetos ali que são referenciados, né? Isso é o que eu lembro de cabeça. Até peço desculpas se teve algum assim Não, não. maior que a gente não tenha como te informar agora, né? Excelente. É, o shopping que você também deu um branco, para mim também deu. Eu escrevi várias matérias sobre ele, me deu uma. Então, se a gente parar para olhar todos, talvez tenha Mas mais algum. Tem o Salvador Norte, por exemplo, que eu, se não me É, engano, foi agraciado, que foi o primeiro shopping com viga fria no Brasil, né? isso, esse mesmo, exato. Eu não Programa lembrava. projeto da Interplan, que é do Francisco Dantas, tudo isso, sem dúvida. É, E agora, no último, né, além do hospital, o hospital também de excelência, aqui em Osasco, o São Luís, né, Osasco, que foi obra de vocês, né, teve também lá o hospital da Salvador. Redditor em Salvador, que feito com vigas frias também, quer dizer, Isso, não é? exatamente. Ou seja, são grandes obras, né, que permanecem, né? E aí você percebe também uma obra muito legal, foi aquela obra do Einstein, que é tudo com compressor de mancal magnético. Também é uma Isso. obra com inovação. Ou seja, você tem muitas obras, eu acho, de referência que dá para falar, e por isso que eu digo que aprende, porque quem vai lá vai ver, putz, um chiller com mancal magnético, nossa, bomba inline, na época que foi aquelas bombas inline que ninguém tinha no mercado. Aí você tem o primeiro prédio também que foi feito com VRF, condensação a água, e com dry cooler, que foi feito em São Paulo. Então você É. tem isso que você ganha aprendizado. Puta, eu vou substituir a torre por um dry cooler, eu não gasto água, eu não gasto água. Então você começa a ter uma noção dos itens que tem diferente no mercado, né? Eu acho que isso que vale muito nessa premiação, né? É isso. Você gostaria de falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Tem mais alguma observação? Sim, assim, você que está aí ouvindo a gente, o que você vai colocar na revista, talvez você vai fazer um resumo disso, né, Ronaldo? Assim, É. se incentive a colocar a sua obra. Ela vai ser analisada como é analisada de qualquer um instalador que já venha ganhe um prêmio. Isso eu posso falar como lição aprendida minha quando eu tinha também essa dúvida, né? E ali eu vou te dizer, deu uma evidência muito grande para a nossa empresa e a gente entende que o crescimento veio muito depois dessa primeira premiação que nós tivemos. Então, coloque a sua também, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente, às vezes, no mercado não está sabendo, porque o Brasil é muito grande, que acontece, e que a pessoa, às vezes, por timidez ou por achar que não vai ter condição, acaba não colocando. Coloque que você vai ter uma grande chance. As inscrições estão abertas a partir de janeiro agora. É só entrar no site lá das máquinas, você vai ter informação. E é isso, Ronaldo. Te agradecer essa oportunidade, a gente está falando um pouquinho da premiação aqui, né? Desejar para todo mundo um Feliz Natal e que 2024 seja um ano repleto de saúde, felicidade, alegria, tá? E muita prosperidade. Eu entendo que as obras estão voltando, o mercado está melhorando e que todo mundo consiga ser bem próspero. É isso que eu tinha para te dizer hoje, né? E que consigamos ter muitas e muitas obras sendo avaliadas no próximo prêmio Destaque do Ano, Máquina Brasil, não é, Edson? É isso Tá? mesmo. Tá, muito obrigado, Edson. E Tá. para você também um bom Natal, bom Ano Novo, tá? Tudo de melhor. Igualmente. Obrigado, Ronaldo.